uma substancial parte dele a gente dedica a falar mal das pessoas. Temos que sempre tomar cuidado para não vazar. Brincadeira, imagina que a gente fala mal de alguém, né? Jamais. E estávamos Só porque falando. torce para o time de futebol errado, vai falar Exatamente, mal? nós estávamos Não. falando na verdade, a gente estava falando de que a gente tem muito mais coisas em comum, como que no meu caso, meu xará. Fazemos parte de uma mesma geração, somos fruto daquela epidemia que assolou o mundo de Marcelos, né? Nasceu mais Marcelo quiser, mas quis o destino Sim. que no aspecto futebolístico nós só tivéssemos gostos diferentes, o que nesse último final de semana me reservou ali um pouquinho mais de alegria do que para ele. Uma alegria que eu só pude comemorar depois que o juiz apitou, porque até o último Eu segundo, também. putz, porra, a defesa do jogo, o goleiro do São Paulo fez no último minuto. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Você vê que o futebol tá nivelado por baixo pra caramba, né? O São Paulo jogou Tá. muito melhor que o Santos sem jogar nada. O Santos já achou um pênalti dali em diante, foi um inferno pro São Paulo. Bom, mas enfim, vamos falar de coisa séria. Eu vou começar aqui mesmo pelo meu xará, que é o seguinte: a gente chegou à conclusão que o Trump estava lá na Splash Zone, a água respingou nele, deu aquela engatadinha de ré, porque talvez tenha calculado mal. Xará, o pior já passou, ou desculpa o português, claro, como ninguém acompanha mesmo aqui a gente pode falar mais uma. A merda tá feita, não tem jeito. Qual é a sua análise? Deu uma acomodada, as coisas se acomodaram um pouco, né? Se acomodaram porque todo mundo acha que ele vai voltar atrás, né? Porque se de fato esse nível de taxa entre Se, Estados Unidos e China se ficarem nesse mantiver. patamar, a coisa é muito pior do que o que está aí. Mas muito pior. Porque significa sei lá, um quarto do comércio mundial que não vai acontecer. Então, assim, É como é que estão comemorar uma. apostando que vão voltar atrás, né? É tipo eu comemorar uma guerra que eu te matei, perdi meus dois braços e as duas pernas. Mas eu ganhei. Não, é assim, não, é que ninguém vai ganhar, os dois estão mortos, Exatamente, né? né? Com Jogos de guerra, né? exato, tá todo mundo morto, é meio que guerra nuclear, né? É. Os dois estão muito feridos, eu não vou dizer mortos porque você não depende 100%. Eu acho que a China tem mais a perder no longo prazo porque ela depende muito mais das exportações do que Estados Unidos. Mas o americano tem menos paciência, né? Acho que o chinês é mais resiliente. Até Então é um porque o jogo americano complicado. vive numa democracia e o chinês não, né? Exato. O americano pode trocar o É. chefe, né? Agora, o Trump também, assim, não é que ele aliviou para o resto do mundo. Ele deu 90 dias adiou 90 dias com 10%. 10% já é muito maior, um Sim. nível muito maior do que estava antes. Então, acho que o mercado meio que está assim. Vamos ver. Esse cara é tão imprevisível que daqui a pouco ele cansa do brinquedo, vai brincar com outra coisa e daí volta tudo como era antes. Eu não sei, não sei. Acho um wishful thinking, mas eu acho que o mercado está um pouco nessa vibe hoje. O que não seria nenhuma novidade, afinal de contas, a nossa profissão é ter esperança mesmo, né? Exato. Basta ver que aqui no Brasil, gente qualificada achava que dessa vez o Lula vai ser mais pragmático. Olha que bonito. Não, ele vai ser mais responsável, porque o cenário agora é outro. Falei, meu amigo, Então, o cara saiu. e quando a água bater na bunda, ele Vai, vai não, ele reagir e vai. tal. Pô, com É. certeza. A gente tá vendo aí o que ele vai fazer com a conta de luz. Mas beleza, Nora. Bom, primeiro eu quero aqui, né, desejar os meus sentimentos a você. Você perdeu hoje uma grande referência, né? Que Uhum, foi o seu chefe na Gazeta Mercantil, né? Você comentava aqui comigo o quão ele foi importante na sua vida profissional, então, em uhum. nosso nome aqui, recebo os nossos pêsames. Obrigada. E aproveito para perguntar, você como jornalista, como tem acompanhado aí a cobertura em relação às medidas do Trump e como vê a própria postura dele aí em relação a como conduziu e está conduzindo esse processo? Então, eu concordo, eu acho um pouco assim, que daqui a pouco ele cansa desse brinquedinho e vai brincar com outro, sabe? Assim, parece bichinho de pelúcia, né? Morde, 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 rasga, 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 joga longe e pega outro.
Então, eu acho que sim, eu acho que os países também estão dando esses 90 dias para ver o que acontece, até porque já aconteceu isso com outros. Aconteceu isso com o México, com o Canadá, porque primeiro é uma tarifa, depois é outra, depois assim. E, sinceramente, eu não sei, eu não sei se realmente alguém está querendo negociar com o Trump, porque, além do mais, você negocia uma coisa, amanhã é outra. Amanhã ele acorda e fala assim: não, não é mais isso, não é mais 20%, agora vai ser 40%. Ah, vai ser 20% para tal coisa, 40% para outro, 100% para outro. Então, assim, é muita instabilidade. Esse, aliás, eu acho que é uma das piores coisas que tem em qualquer caso, na política, na economia, tudo, é instabilidade. Você pode, eu acho assim, qualquer país, qualquer ministro de economia, de fazenda, qualquer presidente, ele consegue lidar com regras duras, com uma série de coisas, desde que sejam estáveis. O pior é isso, essa coisa assim, de hoje uma coisa, amanhã é outra, depois de amanhã pode ser outra, mesmo as tarifas. Ele falou assim que não, que isso pode não ser para sempre. Gente, você vai fazer o quê? Você vai botar toda a tua diplomacia, teus ministros de indústria e comércio, de relações exteriores e tudo o que for, para negociar, para que depois, amanhã, ops, não está mais valendo, agora é outra coisa. Então, assim, eu acho que as nações, de uma forma em geral, cansaram dessa coisinha assim, sabe? De, hoje é isso, amanhã é aquilo, depois é outro. Porque assim, nada vale, nada vale. É como se diz em espanhol: o que você escreve com a mão, você apaga com o cotovelo, entendeu? Você vai escrevendo assim, você vai apagando à medida em que você escreve. Então, isso é muito, muito ruim para qualquer coisa. Ele está acabando com o maior patrimônio que sempre tiveram os Estados Unidos, que era a credibilidade da moeda, das políticas. Eu até tive uma discussão leve, vai, porque, obviamente, duas pessoas que respeitam a opinião uma da outra, não chega a ser um entrevero, assim, mas um amigo meu Uma me disse, cadeiradinha aqui, garrafadinha ali, por mas aí, nada assim mais um par de forte, né? hematomas, É, não, nada só umas mais. costelas fraturadas, só isso. Então, nada tão Mas forte, né? Mas ele me disse assim, não, mas se as medidas, se os acordos estavam errados, ele tem o direito de renegociar, não, ele não falou renegociar, aí está o problema. Ele falou de não cumprir. Falei, não, desculpa, os acordos entre países são negociados entre, entre estados, não Estados. entre governos e muito menos entre governantes. Então, Sim. assim, tem alguma coisa que é injusta, senta e conversa, mas você não pode descumprir. Então, esse é o maior problema. Eu acho que essa questão da credibilidade, eu não sei se em algum momento os Estados Unidos, como que eles vão conseguir. É aquela história, acho que tudo pode ser refeito, mas assim, como disse o Gutermann, é o vaso chinês que está quebrado. Você vai colar, vai ter emenda, não vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, mas ao mesmo tempo também eu acho que os outros países estão se juntando um pouco entre eles, tá? E já cansaram um pouquinho dessa brincadeira. No começo, todo mundo saía correndo um pouco atrás das medidas do Trump. Agora, acho que estão esperando um pouco assim para ver se cai por gravidade, sabe? Gravidade, lei da gravidade, tá? Não gravidade no sentido. É, é mais ou menos assim, né? Se a pandemia, de certa maneira, mostrou que era estrategicamente muito era frágil o nível de dependência do mundo da China, ainda que não tenha mudado muito de lá para cá. Acho que de uma certa maneira, no sentido inverso, também em relação ao Trump, né? Essa questão que no final provavelmente vai ser uma vitória de pirro, mas enfim. Não, e Antes de. outra coisa, desculpa, só mais uma coisinha também que é muito importante, a diferença, o Trump, eu acho que ele avaliou muito mal nesse caso a China. A China faz qualquer coisa na canetada, não tem que prestar contas para ninguém, não tem que fazer nada. O Trump, mesmo com todas essas divergências e esses vai e vem, ele tem uma Suprema Corte, ele tem um Congresso, ele tem uma série de os famosos pesos e contrapesos, né, que existem. Opinião Na China, pública. não. Exatamente, também. Na China, é na canetada e ninguém está nem aí com nada. Quer dizer, ninguém não, desculpa, ninguém no poder está nem aí com isso. Então, pode-se tomar certas medidas e certas coisas de uma hora para outra e pronto.
né? O É isso Trump aí. não, ele não está na mesma, ele não está, ele está achando que são forças equivalentes. Ah, a China tem mais a perder, não sei o quê. Mas pera aí, calma, não é bem assim. Eu acho que ele está achando que tem equivalências onde não tem, É isso tá? aí. Antes de passar pro Vitor, né? Quem faleceu foi o Matias Molina, aos 87 anos, ficou por 3 décadas à frente da Gazeta Mercantil, fundou a revista Exame e por 14 anos esteve diretamente na sua vida profissional, né, Nora? Exatamente, exatamente. Eu acho que tá feita a homenagem e Obrigada. para gente conseguir prosseguir, né? Vamos passar o bate-papo pro Vitor, para nossa amiga não ficar ali com a voz embargada. Até a próxima rodada, você já respirou fundo, né? E Obrigada. logo vem seu aniversário e passa. Vitão, você é nosso correspondente internacional, ainda em terras tupiniquins, nessa passagem, né? Aliás, na qual você me deu o privilégio da gente colocar o papo em dia lá, fizemos umas fofocas, falamos mal de um pessoal, né, e tal, enfim. Mas vamos lá. E aí, Vitão, o que que você acha, passado esse primeiro impacto das medidas do Trump? O molho ficou mais caro que o peixe, no final das contas, vai valer a pena, ele vai conseguir um resultado favorável para os Estados Unidos, ele mais se desgastou do que gerou crédito. Sem dúvida que houve um desgaste maior do que gerar crédito. O Trump é muito teatral, né? Ele é um cara de, mesmo para coisas pequenas, ele faz todo um dramalhão, se fosse o maior feito da Terra. Eu acho que tem algumas coisas, e a forma, eu não gosto muito da forma. Às vezes o conteúdo, por exemplo, vou listar algumas coisas que eu acho que o conteúdo está correto, mas que a forma sai torta. A questão dos Estados Unidos não ser mais babá da Europa. Direito dele, pô. Por que os Estados Unidos tem que pagar mais de 50% da defesa da Europa? O direito dele falar assim, olha, não, acabou isso aí, pessoal, vamos rebalancear, não faz nenhum sentido, vocês têm que cuidar da sua segurança mais do que vocês estão fazendo. Tem todo o direito de fazer isso, mas não com porrete na mão, afugentando aliados, que é o que ele fez, na Com alguma forma, né? diplomacia, Bom, né? é, aí a questão toda de reduzir o custo da máquina americana. Ele está botando terror lá com a turma, com as autarquias federais e tal. Pô, eu acho que essa questão da rediscussão dos gastos para tornar a máquina mais eficiente é extremamente saudável. De novo, tá meio sendo na porrada. Aí você vê essa questão tarifária, isso é um absurdo do ponto de vista econômico, uma barberagem sem precedentes, movido por esse desejo jurássico de querer reindustrializar os Estados Unidos. É um negócio que, pô, não tem nenhuma lógica, né? O que gera valor não é mais a indústria. Então, assim, a própria China está perdendo indústria para Taiwan. Então, esse é um desejo meio que ainda persiste entre algumas mentes, achar que a indústria é a salvação. Se você tem uma economia de serviço, porque a própria indústria do país decidiu terceirizar para um outro país, é porque era a melhor decisão econômica. Então, é uma barbeiragem sem precedentes, mas, de novo, ele além de fazer a barbeiragem, erra na forma, né? Por dia, um outro exemplo típico foi uma declaração do, acho que, secretário de Defesa, que ao criticar o Obama por supostamente ter uma política negligente em relação à América Latina, disse que nós vamos reconquistar a América Latina, o nosso quintal, nós vamos reconquistar. O que ele ganha com esse tipo de declaração? Pode até ser quintal na prática. Pode até ser. Na prática ele pode ser, mas está falando a verdade. Isso não é um negócio que se fale. Ele ganha antipatia de todos. Aí vem a China na sequência e fala assim: não, a América Latina não é quintal de ninguém. O que ele está ganhando ao fazer uma declaração dessa? Nada, ele está ganhando opositores. Então, esse método, eu tenho o maior porrete, então vocês me respeitem, batem na mesa. Isso aí, eu acho que ele está fadado ao fracasso. Né? Porque não é assim que você conquista mentes e corações ao redor do mundo. Né? Não é na base do porrete, da intimidação. Então, eu acho que tem muita barbeiragem. No aspecto econômico, muita barbeiragem. E isso aí vai certamente custar caro, mas aí tem a questão que eu acho que é a contenção, que é a popularidade.
Ah, mas não vai disputar a reeleição. Não, não vai porque o Partido Republicano certamente é o mais afetado aí. Os caras devem estar putos, né? Porque a popularidade dele derrete rapidamente e, nessa tendência ele perde as duas casas no meio da eleição do midterm, vira um pato manco. Então, essa questão da popularidade importa. Talvez aí seja um pouco da contenção. E eu acho que ele, de fato, ele retira, não só como a Nora citou, tira a credibilidade e tira uma coisa que é extremamente importante para os mercados em relação aos Estados Unidos, que é a previsibilidade, né? Os Estados Unidos, eles são um país previsível, porque eles têm ritos, contratos, eles seguem um processo, né? Você não está sujeito a surpresas, tem um encadeamento de ações que são baseadas na lógica. Isso é histórico. Mas, de repente, não é mais assim. Você não sabe mais, né? Isso é algo que difícil quando você tem aquele velho ditado, né? Confiança é um negócio que você leva muito tempo para conquistar e você Perde perde numa fácil. fração de segundo, né? Então eu vejo como um pouco turbulenta aí, eu acho que está meio conturbado esse início do mandato aí, muito É, teatro, muito falatório, algumas barberagens e uma popularidade que derrete. é. Eu tenho a sensação de que é muito pouco provável que o resultado prático obtido por essas medidas, ao final, compense todo o desgaste e o estresse, né? É aquela história do veneno e do remédio. É, desconfio até que talvez, não sei, talvez o Trump imaginasse que fosse gerar uma volatilidade para o mercado, mas não como a gente viu. Desconfio, não acho que ele imaginasse que fosse gerar tamanha reação. Então, eu tenho a sensação que ao final tomando emprestado o que o Vitor disse em relação a mérito e a forma, né? Talvez haja um mérito mesmo, né? Querer reequilibrar as relações comerciais e tal. Mas e não consigo imaginar que o Trump conseguisse fazê-lo de outra forma que não fosse com toda essa pirotecnia. Mas, a meu ver, aí o molho vai sair, se já não saiu, mais caro que o peixe. Enfim, é o tempo que vai dizer isso. Eu vou começar de novo aqui pelo Xará, que sempre nos brinda com excelentes imagens de fundo. Xará, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, que sempre foi muito lembrado aqui, nas bolas dentro e fora, aliás, tem uma bola dentro aí para dar, uma coisa impressionante para o Supremo Tribunal Federal. A gente fala no finalzinho, que até o relógio parar duas vezes acerta ao horário por dia, mas, né? Então, mas primeiro era um negócio aqui dentro. E aí o Trump foi eleito. E parece que começou a chamar a atenção lá nos Estados Unidos a atuação do nosso Supremo Tribunal Federal, em particular pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí depois nós tivemos aí uma retaliação, sobre a qual falaremos, que é um negócio maluco, estamos vivendo um hospício já. E por fim, né, a gente viu agora uma medida de poder vir a responsabilizar alguém por um ato de um terceiro. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: os absurdos do nosso Supremo transbordaram o Brasil? Tiveram dois casos essa semana, né? O primeiro, dois casos não, né? Na verdade, duas coisas que chamaram a atenção lá fora. O primeiro foi, pela ordem cronológica, né? A, a negativa da Corte Espanhola de fazer a deportação do, Oswaldo do Eustáquio. blogueiro do Eustáquio, né? Dizendo que ele estava, na verdade, tinha cometido crime de opinião. E crime de opinião não é crime pela legislação espanhola, né? Então, essa foi a O que denota interpretação uma perseguição dos política, né? juízes. Isso, exato. No fundo, quer dizer, a mensagem foi essa. E um dia depois veio a reportagem da Economist, que é essa aqui, né? Perguntando, né, se não haveria abuso de poder, justamente nessa atuação, né, do juiz. E do STF por extensão, porque afinal
de alguma maneira, ele não faria isso sozinho, né? Eu acho que ele é o cara, é o ponta de lança, mas com certeza tem apoio ali da maioria do colegiado. Até porque quem cala consente, né? Isso. E essas coisas não são à toa. E, por outro lado, você tem outra interpretação que eu coloquei aqui, né? Que foi isso uma semana antes da reportagem da Economist, que foi a reportagem da New Yorker, uma espécie de a geografia, né? Quer dizer, o Alexandre de Moraes é o santo das causas, Parecia um ensaio da Vogue, né? Assim. sem considerar as fotos, mas o tom era exatamente esse, é o cara que está combatendo a extrema-direita no Brasil, o ativismo digital da extrema-direita no Brasil, né? E se você for parar para pensar, esse tipo de reportagem aqui, ele criminaliza um espectro político. Ser de extrema-direita não é um crime, até onde eu entendo. Você pode não concordar com as ideias, Sim. É como ser de mas extrema esquerda, né? isso, ser de extrema-direita, extrema-esquerda, enquanto você não comete crime, né, tipificado no Código Penal, é uma opinião política. E, portanto, indiretamente, o que a New Yorker fez foi criminalizar um certo segmento do espectro político, Posso que é provocar você um justamente. pouquinho? Você acha ah, que eles não foram até além disso? Na verdade, a manchete que parecia supostamente positiva ao ministro Alexandre de Moraes, quando coloca ele como perseguidor de um determinado espectro político, fala mais sobre ele, né, de maneira então, é justamente isso. depreciativa? Eu não sei se eles tiveram, eu acho que eles não tiveram essa intenção, Não, não, sem dúvida. É como um personagem que né? toma vida própria, né? Tipo o Isso. Capitão Mas Nascimento. e que depois, de alguma maneira, é confirmado pelo julgamento dos juízes espanhóis, é que há uma perseguição política no Brasil. Quer dizer, indiretamente a New Yorker admite isso, e os juízes espanhóis afirmam isso, né? Que há uma perseguição política no Brasil. Um determinado segmento do espectro político não tem liberdade de existir no Brasil. Não há, digamos assim, um crime, né? Ou melhor, há o crime de ser de extrema direita. Tudo bem, a gente pode dizer, não, o pessoal tentou um golpe de Estado, o pessoal quebrou o STF, o pessoal. Mas são crimes, eu não preciso. é, Perseguir. eu não preciso Não, não dizer é que são de extrema característica da direita. extrema-direita E isso. isso, exatamente. Isso, Isso pode ser né? cometido por qualquer Qualquer outro. outro, o pessoal do MST quebrou coisa Ah, também, exatamente. né? E você não E pode chamar MST de extrema-direita. de extrema direita. Então, não é a questão não é o posicionamento político, a questão é o que foi feito. E a gente pode dizer, não, pô, de fato, tentar no golpe, você pode defender isso, não tem problema nenhum. Isso é crime, deve ser punido, sem dúvida nenhuma. Agora, criminalizar um determinado segmento do espectro político é antidemocrático. Então, o que no final a New Yorker fez foi o elogio à atitude antidemocrática do STF, né? E, o, e a Economist pegou bem isso, né? Falou assim, ó, não dá, o que o pessoal está fazendo é no fundo, o que eles disseram é uma perseguição política, né? Abusando do poder, né? De perseguir um determinado, não perseguir, né? Mas de combater um determinado segmento do espectro político. Então, acho que é isso. Esse é o ponto, essa é a discussão. Tem gente que não vai concordar com isso. Fala assim, não, pois, extrema-direita igual Hitler. Então, portanto, ser de extrema-direita, eu posso dizer que extrema-esquerda é igual a Stalin, né? Uhum. Então, eu deveria também banir todos Comedores de é, criancinhas. é isso. O Mas é problema é que não você classificar, existe, não né? existe extrema esquerda, Vitor. Isso, Não existe. exato. Esse é o ponto. É só Esse é digitar o no ponto. Google, né?
Se digita no Google É. extrema É esquerda e que digita no Google extrema direita. a extrema esquerda no Brasil, ela é uma espécie de bibelô, né? PCO, PSTU, tal. O PSOL já não é mais extrema esquerda, era, né? Que era a dissidência à Pega esquerda do PT. o PCO, não, né? Porque eles falam cada verdade lá no site. Não, não, mas Mas, eles falam a verdade porque justamente o fato de eles estarem exatamente no, porque os extremos se tocam, né? Então eles também querem ter a liberdade de quebrar tudo, né? Enfim. Mas o fato é que o PSOL, por exemplo, o Boulos vestiu terno e gravata, ele já não é mais extrema esquerda, é um cara que já virou civilizado, então é uma esquerda, A própria né, deputada Erika, combativa. a própria deputada Erika Hilton, né? Se você vê imagens dela no passado, né? Muito mais alinhada com a sua negritude, um discurso muito mais radical, e hoje já está muito mais de boutique, né? E muito Isso, mais domesticada, assim, no sentido de estar mais dentro de um sistema, como o Boulos, né? Que você tem imagem dele tacando fogo e ele todo ali alinhadinho dentro do que o sistema quer empacotar para ser mais palatável, né? E isso. você, Nora, qual que é a sua sensação como jornalista de você ter grandes veículos de mídia, ainda que um de tom mais crítico, outro aparentemente elogiando, mas um elogio meio esquisito, assim, né? Que no final, não sei, parece que revela uma certa. Acho que tentou elogiar, talvez um elogio que valesse para uma polícia, né? Não para um juiz. O que que você acha? Não, e eu acho engraçado, não é só isso, é a reação das pessoas, tá? Esse pessoal que agora está criticando a Economist, porque criticou, teve a ousadia de criticar o STF, são as mesmas pessoas que quando a Economist fez aquela capa com Cristo Redentor decolando, nossa, estão reconhecendo, né, os resultados do governo Lula, não sei o quê. Naquela época, foi 2009, né, aquela capa? 2009? 2009. 2009, então, Sim. naquela época, nossa, até que enfim, estão reconhecendo os esforços. Agora, imagina, Economist Ah, e a Economist cansou de vendeu para o colocar capitalismo. o Bolsonaro, Bolsonaro, o nossa, Bolsonaro criticou colocou o muito. Bolsonaro na capa, fez várias matérias bem críticas ao Bolsonaro, enfim. Pesadíssimas, bem, bem. Aliás, pelo menos eles têm uma certa coerência, que é uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas falam assim: eu já li assim, quanto que a New York levou para fazer essa matéria com o Alexandre de Moraes? Provavelmente a mesma coisa que Economist levou para fazer aquela outra matéria. Nada, nada. Uhum, É uma questão de pauta e de interesse, né? Só que se fala mal do meu ídolo, então é porque levou alguma coisa. Se fala bem, não, então aí é porque reconheceu o mérito. Gente, não dá para ser assim. As mesmas pessoas esquecem. Bom, aliás, as pessoas estão tão mal informadas que teve uma pessoa dizendo que a Economist deveria. Nós sabemos de quem eu estou falando. Uma pessoa que disse que a Economist deveria se preocupar mais com o presidente do próprio país, né? Em vez de ficar o próprio país dos falando Estados mal. Unidos. Aham, lembra? Você sabe, né? É, Aliás, sim. a Economist, né, como nós sabemos, é de um país que tem uma monarquia parlamentar, né? Enfim, não sei de que presidente essa pessoa estava Ah, mas falando, todo mas mundo assim, fala inglês, então acho que não. não, não, e além do mais, como estava falando mal da Suprema Corte, podia ser, né? Só podia ser capitalista, essas coisas, enfim. Então, assim, as pessoas não olham Ah, mais. essa fofoquinha vocês precisam me contar depois quem deu essa rata, Ah, tá? ah, ah. Depois vocês me Ah, contam. Você sabe, você sabe. Eu sei, você sabe, nós certo? estávamos falando dessa pessoa justamente agora há pouco. Mas, Putz. enfim, é. É, enfim, então as pessoas não olham, assim, nem não olham a matéria, não olham ali editorial do jornal, nem nada, mas assim, só querem saber se está falando bem de quem eu gosto, então tá certo. Se Tá fala validado. mal, tá, então assim, gente, um pouquinho de coerência, né? A Economist fez o que sempre fez, né? Criticou o Bolsonaro justamente pelo intervencionismo dele, né? Guterman, me corrija se eu estiver errada, mas as matérias que eu me lembro da Economist criticando o Bolsonaro eram mais ou menos nessa linha,
né? Sim. Por quê? Porque Não, ela e as tendências dele de ser o autocrata, né? O cara exatamente, autoritária. dos ataques ao próprio Alexandre de Moraes, enfim, ela chamava atenção para isso. Então, assim, então ela é coerente com a linha dela. O público, uma parte desse público aqui não é, né? Porque quer simplesmente ver o que. Então, assim, realmente o papel da imprensa é complicado, o papel da imprensa e do jornalista, porque as pessoas só querem ver só querem ler e só querem ouvir o que querem o que confirma as próprias ideias. Se alguém não diz isso, é porque está levando alguma coisa. O Estadão, que faz tempo que está fazendo editoriais batendo no Lula, gente, dia sim, dia também eu vejo assim, mas agora que o Estadão acordou para isso, Essa gente, como agora? É todo agora. dia. Então, mas todo dia sim, dia também, eu vejo alguém dizendo, agora que o Estadão acordou para isso. Não, cara, você que não leu o jornal, faz tempo que eles estão criticando isso, né? Então, o problema é esse, né? Não é da imprensa. Eu acho que a imprensa está fazendo a parte que pode. Você vai me dizer, eu concordo sempre? Claro que não, nem com jornalistas, nem nada. Agora, ainda bem que temos imprensa e eu espero que realmente não vinguem essas iniciativas de censurar, de restringir, de nada, porque senão aí sim estaremos em maus lençóis. E não tem problema da imprensa ter lado e linha editorial. O problema é quando Também isso não, não. né, o problema é isso não ser assumido, né? Ter, Não, não, né, e o se tem um problema é viés, distorcer. tudo bem. E distorcer é que está errado, né? Sem dúvida. Mas, por exemplo, quando um jornal faz, como faz os Estados Unidos, antes de uma eleição, ou como houve aqui também, o Estadão, quando apoiou, se não me engano, foi a Serra, acho que foi a primeira vez, se não me falha a memória, que eu vi isso aqui na imprensa brasileira, coisa que lá fora é bastante comum. Gente, não tem problema. O que você não pode dizer, o fulano Você roubou, o não pode dizer que fulano. o Serra é simpático. Você pode até apoiar ele. Vai dizer assim, não, eu vou votar nele porque ele é simpático. Aí não, Não, porque eu gosto do cabelo dele. Não, né? né? Não, ele transmite, sei lá, um frescor. Não, não é o caso. Né? Não, Mas não. tudo bem. Eu acho que ficou claro, Nora. Ô, Vitão, diz aí. E você, qual que é a sua sensação? O STF que reinava absoluto aqui, parece que está exagerando na dose, e a coisa está dando uma transbordada, né? Mas eles não seguirão absolutos. Eles não ligam para isso. Aqui dentro do quintal do reino They da don't care. Brasilândia, aqui, eles não querem. Eles não são eleitos, não precisam prestar conta para ninguém. Né? Então, O ele charazinho continua Não, pensou. fazendo. e O o vácuo Barroso existe. fez uma nota absolutamente Per- matadora. pertinentíssimo, né? Nosso É, super civilizador. ele pode até se incomodar, né? De fato, é incômodo, né? Você receber críticas de publicações internacionais com credibilidade e tal. Mas não vai mudar nada. Eles vão continuar ocupando o vácuo, que é um vácuo que o legislativo deixa. Né? O executivo, nesse momento, surfa a onda junto com o STF. Amanhã pode mudar a direção do vento. Né? Mas hoje eles estão numa posição confortável, né? Sempre alinhados. E tal. Mas isso, como eu falei, muda a direção do vento, muda tudo. E aí, quando acordarem, vai ser tarde demais, né? Porque, de fato, temos aqui um poder que está transbordando as suas, o seu job description, né? Está ultrapassando as fronteiras por muito, não por pouco. Mas não vai acontecer nada. Eles são semideuses e segue o jogo. E o que eu acho que é importante ter em mente aqui, né? E eu tenho certeza que eu posso falar por vocês. Fala, Nora, depois eu complemento. Não, não, só uma coisinha rápida, que tem uma diferença. Eu lembro, na Argentina, quando as pessoas começaram a ter consciência do que os governos militares tinham feito e tudo, porque, de fato, durante muito tempo não se sabia disso, tudo. De qualquer forma, estou falando épocas pré-internet e tudo mais, tá? Mas o que começou a acontecer? Eu lembro do primeiro caso, tá? E era torturador esse, tá? Não é, de novo, militar não é sinônimo de torturador, que fique bem claro, tá? Este era. Chegou no restaurante, ele chegou e pediu uma mesa, simplesmente, ele foi levado uma mesa, ele estava com a esposa,
Aí o pessoal de uma mesa ao lado chamou o maître e falou: olha, se vocês servirem essa pessoa, nós nos levantamos e vamos embora. O pessoal da mesa ao lado escutou isso, falou: nós também. Super discreto tudo. Aí o que que o maître falou para esse torturador? Olha, nós não vamos poder atender o senhor, por favor, procure outro lugar. Começou assim, tá? Então chegou um momento que essas pessoas não podiam ir a lugar algum, não podiam ir no restaurante, não podiam ir ao cinema, tudo. Avião, nem pensar. Mas o que que aconteceu aqui? Eles criaram um mundinho deles paralelo. Então, ao invés de pegar um avião de carreira, ó, vamos ter um avião só para nós. Em vez de fazer um restaurante, então vamos trazer o catering do restaurante para cá e fazemos os nossos encontros assim. Vamos Então, comprar uma lagostinha ali e tal. exatamente, vamos nos garantir com isso, com as coisas. Então, esse é um problema que eu vejo, por isso que eu concordo também com o Vitor, que eu acho que não vai mudar muito, porque lá mudou, porque a pressão social foi muito grande, porque podia ser exercida. Aqui não, aqui você tenta, o sujeito que vai lá tirar satisfação no aeroporto vai preso depois, entendeu? Eu vou abrir um É um DataVene pouco aqui aos meus complicado. amigos, que é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu acho que eu posso falar por nós quatro aqui, ninguém ignora ou é contra o STF como instituição democrática, né? Absolutamente. Fundamental, pilar para a democracia do país. Que a gente, quando fala e critica, é a postura dos magistrados, né? Que falam fora dos autos, que muitas vezes deixam transbordar sua vaidade, que nem sempre parecem julgar à luz do que reza o texto da Constituição, abusam um pouquinho da hermenêutica. Então, uma coisa é a instituição, outra coisa são as pessoas. Essas pessoas, assim como nós, mais dia menos dia, elas vão morrer. E a instituição vai ficar. E é fundamental para uma democracia a gente ter um legislativo, um executivo, um judiciário independente funcionando como forças que se equilibram em pesos e contrapesos. Dito isto, eu divirjo um pouquinho da minha amiga Nora e do meu amigo Vitor no seguinte sentido. Eu acho que talvez a curtíssimo prazo não aconteça nada, mas a história mostra pra gente, né, que você pode enganar pouca gente por muito tempo, né? Você pode enganar muita gente por pouco tempo, pouca gente por muito tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. E trazendo para a história, quando você abre muitas frentes, você amplia assim razoavelmente a sua chance de cair, né? Foi assim com o Calígula, foi assim com o Napoleão, foi assim com o Hitler. Então acho que enquanto a coisa está aqui dentro, num ambiente controlado, né? Enquanto o ministro está falando, porque perdeu o mané para mim é coisa que bandido fala, né? Perdeu o mané, passa aí teu relógio, e tal. Perdeu o mané, passa teu celular. Não deveria ser a fala de um ministro, especialmente hoje presidindo a Suprema Corte, por um cidadão que o interpelou de maneira educada, né? Não foi nem um pouco agressivo. Então, eu acho que essas coisas, quando elas transbordam, elas começam a criar conexões, as coisas vão sendo resgatadas. Então, assim, eu tenho a sensação, posso estar enganado, que num dado momento, até até num sentido de espírito de corpo, vai começar a haver ali um fracionamento, porque, pô, se eu perceber que vai afundar, eu vou afundar junto. Ou se eu perceber que vai começar a entornar o caldo, eu não vou tentar. Então, eu não sei. Eu acho que, por exemplo, algumas medidas de algumas prisões que estão sendo transformadas em domiciliares, ainda que a gente esteja nessa semana no calor de, a meu ver, não sei se o Xará esqueceu, mas tem um outro absurdo também, né? O Felipe Martins, um ex-assessor do governo Bolsonaro, ele ficou preso por um bom tempo, supostamente porque ele teria tentado se evadir do país, coisa que foi comprovado que nunca aconteceu. Ele, como qualquer pessoa julgada, reivindicou o direito de assistir ao seu julgamento. Ele só pode assistir o julgamento se não houver nenhum registro, mesmo que feito por terceiros, da presença dele no tribunal. Então, se um repórter tirar uma foto dele e tornar pública, ele pode vir a ser preso. É a primeira vez, eu não tenho assim antecedente na história que você seja responsabilizado pelo ato de um terceiro. Você pode até ter culpa, mas você pode até ter essa responsabilidade, mas culpa ao ponto de você pagar com a sua liberdade. Então, assim, eu acho que esses abusos todos se somando,
ultrapassando as nossas fronteiras, vão gerar uma reação. Qual vai ser o tamanho dessa reação? O que que ela vai implicar? Porque assim, não é possível. Será que o Senado seguirá ad eternum refém desse tanto de abuso? Não sei. Quem, No Eu acho filme. que tem, só quem para. seguirá? Você é um otimista, nato. Não, não sou otimista, não. Não, não sou otimista. Eu aprendi. Eu Meu pai concordo falava. com o Porto. Eu acho que só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar entra com água pela canela. Né? Você não sabe nadar, você vai ali, ó, põe o pezinho Não, na não, água, isso que você está molha, dá falando, aquela eu molhadinha, mas também você não acho que vai lá vai onde ser não dá verdade pé. longuíssimo prazo. Ah, Então, você falar assim, por exemplo, que saiu da prisão para prisão domiciliar, a prisão domiciliar já é um absurdo, sim, sem dúvida. né? Mas eu Porque acho, o cara saiu do nível 10 para o nível 8, o 8 já é um absurdo. sim, eu Então, concordo. assim, E nem acho que vai eles ser do vão dia dar. para noite. Mas eu acho que vai ter aí um freio de arrumação. A coisa precisa buscar um rumo, porque a gente está vendo uma sucessão de absurdos, de exageros, de arbitrariedades. E aí eu lembro aquele personagem lá do Al Pacino, quando ele fez lá o papel do diabo naquele filme com Keanu Reeves, né? Que no final ele se passa por alguém que convida o Keanu Reeves para dar uma entrevista, que é um advogado super. Aí o advogado se sente todo cheio de si, né? Porque foi convidado para entrevista. A esposa vai lá, e não, então eu vou. E aí aquela pessoa se transforma na figura do Al Pacino que fala assim: ah, a vaidade, de longe é a minha melhor, né? O pecado que eu mais adoro, né? A vaidade é o meu pecado favorito. Então, eu acredito que se esse pessoal não rever um pouco a atitude, vão começar a chamar a atenção para si, e é um sentimento crescente. Nós vimos recentemente uma matéria bastante comprometedora em relação ao Gilmar Mendes e à CBF. Né? Nós temos aí resgatado nas redes sociais, E vocês devem aí, ter quais foram visto. as consequências? Ainda Nenhuma. nenhuma. Ainda. Mas Então, eu acho que essas esse coisas, freio de arrumação, quem vai dar? O Senado? a Senado, a população, as eleições, eu não consigo Ninguém. imaginar, mas eu não Ah, acho as que vai correr, eleições, não acho eu, que eu, só, correrá eu só vejo uma solto. possibilidade de começar a haver uma cisão interna. Dentro do STF, você Por exemplo, não tem mais. Porque hoje eles são Pô, uníssonos, né? então, ô Hoje é negão, 9 Ou esse, a 2, 10 a mas 1, eu acho que pode, 8 a pode 3. acontecer de outra maneira. Os ventos políticos mudam. Esses mesmos hoje que estão fazendo isso foram os mesmos, de ou alguma parte maneira, deles, o mesmo corpo que fez o mensalão. Não são as mesmas pessoas, mas é o STF, né? E que foram absolutamente criticados pelo outro lado do espectro político, por causa do mensalão. Foram os mesmos que apoiaram a Lava Jato no início, até chegar no Centrão, né? Enquanto estava no PT, estava tudo certo. enquanto estava no PT era cleptocracia, né? Isso, exatamente. Agora Então, assim, agora quando chegou nos meus amigos, não, aí, bom, o que que eu espero? É eu só acho que os ventos políticos, porque o que acontece? Esse ciclo do bolsonarismo, ele vai terminar com o Bolsonaro, né? Não o bolsonarismo, não o espírito, né, dessa revolta tal, mas com o Bolsonaro, com a prisão dele, ou com a condenação, né? Não sei se ele vai para a prisão tal, mas com a condenação dele. É isso que vai terminar esse ciclo. E aí vai começar um outro, a gente não sabe. Eu acho que o que vai resolver esse problema, digamos assim, é o fim desse ciclo. E aí começa o outro. Eu não sei qual vai ser. Ou seja, em algum momento o STF vai voltar a se preocupar em julgar quem deve ser julgado pelo STF Constitucionalidade. e à luz da Constituição. Constitucionalidade. Cara, é muito louco a gente falar uma coisa dessa com essa naturalidade, mas se uma jornalista da Globo, né, pode falar de forma abertamente que o ministro da Suprema Corte está praticamente dirigindo um programa, se posicionando a favor disso, daquilo, tá tranquilo. E eles têm audiência, não é nosso caso que ninguém nem vê isso aqui, então é mais tranquilo ainda. Mas enfim, Hum, eu acho que se abrirem muitas frentes ao mesmo tempo, pode ter aí uma correção, e talvez a correção venha, como o Marcelo falou, né, encerrar esse ciclo e voltar ali para dentro da normal. Tem um tema aqui que talvez a gente possa falar rapidamente, né? É, é, o Vitor vive hoje nos Estados Unidos, né? E assim, o visto americano, pelo menos para mim, sempre foi assim um privilégio, né? Algo que as pessoas buscavam
para poder acessar aquele país, como acontece com outros países, Canadá, Austrália. Não me consta que seja um direito, né? Que quando você nasce, né, não tendo essa cidadania, tem um direito. E nós vimos aí nos últimos dias a deputada Erika Hilton, né, que foi identificada pelo seu sexo biológico pelo governo americano, reclamando de transfobia, falando inclusive que se tratava de uma questão de soberania nacional. A gente está ficando louco, o país virou um hospício, porque nessa mesma semana a gente viu lá o ministro fazendo lá o. Ah, já que vocês não vão liberar o jornalista, eu também não libero o traficante. A gente virou um hospício, Xará? Cerca Eu, e fecha eu confesso a minha ignorância sobre o tema Erika Hilton. o tema. Não, o tema é visto, né? No sentido de, eu não sei exatamente qual é a lei americana, mas eu não tenho dúvida que o visto deve seguir a lei americana. Até porque ninguém é Putz, obrigado a qual ir é para os o Estados Unidos, palpite que né? eu. Exato, qual é o palpite que. Exato, exatamente. Qual é o palpite que eu vou dar sobre o que um governo estrangeiro fala sobre mim? Se eu fiquei revoltado, eu não vou, Olha, sei lá, não jogo é fora. fácil de resolver esse problema? Eu, por Então, exemplo, enquanto tiver um regime, né, castrista em Cuba, nunca vou pôr meus pés lá. Nunca vão ver um centavo meu, né, para ajudar aquele sistema lá que escraviza as pessoas, que condena as pessoas à miséria. É uma questão minha. Não tem interesse nenhum, viu, meus amigos chineses, em pôr meus pés na China, né? Nós temos um amigo nosso aí que fez uma postagem na rede social, precisou ir lá a trabalho e teve visto negado, né? Entendeu? Mas e aí, nós estamos ficando louco assim? Eu acho isso de um egocentrismo absurdo, né? Uma questão de foro pessoal, porque veja só, eu respeito como cada um se identifica, como cada um quer viver. Agora, não venha querer impor um fato, né? Assim, Não, biologicamente, a gente está diante de uma pessoa do sexo biológico masculino, ainda que se identifique como mulher, que queira ser tratada assim, eu não tenho problema nenhum de chamar a deputada, tranquilo. Agora, questionar o direito soberano de um país como se fosse um direito soberano nosso nos impor a outro país, como é que é isso, Nora? não, então, pior, eu não acho só egocentrismo. Eu acho isso assim uma coisa tão bizarra, autoritária, inclusive, tá? Porque o país tem as leis dele, ele tem o direito de julgar como quiser, tá? E pior ainda, é você usar uma causa legítima em proveito próprio, fazendo mau uso dela, tá? Porque a transfobia é algo que tem que ser combatido, sem dúvida Sim, nenhuma. claro. Primeiro caso, simplesmente eles a classificaram pelos cromossomos. Pronto. Então, assim, o fato é esse, você não pode negar esse fato. Então, você alegar que isso é transfobia ou coisa assim, é como se ela tivesse dito que era xenofobia, que era porque ela é brasileira. Não, não é esse o agora, motivo. como é que eles identificaram? Porque até onde eu entendo, a identidade dela está como mulher. Eu não tenho detalhes do caso. Eu não sei como é que o governo americano a identificou como homem. Com Que base é no quê? domínio E eu não sei se ele público. já tem registro, talvez ele já tenha algum Um registro registro anterior. Mas anterior. Foi o que eu independente. pensei, mas Pode eu não tenho ser. certeza. Mas independentemente disso, é de domínio público que se trata de uma pessoa trans que biologicamente tem o sexo masculino. No nosso caso, do nosso colega, por exemplo, ele fez lá uma postagem Taiwan Free e o governo chinês, no que não precisa sequer da satisfação do porquê da negativa, né? O governo simplesmente pode negar e não tem o porquê e a obrigação de dizer estou negando seu visto por conta disso. Não, não e acabou. Então, o governo americano tem toda a autonomia para identificar ali uma pessoa que notoriamente é do sexo, biologicamente do sexo masculino, que se assume transgênero, e dizer o seguinte, ó, se o seu país emitir um documento dizendo que você é uma mulher, para nós esse documento não tem valor, porque a gente sabe que não. Eu acho que é isso. Talvez tenha um registro anterior, enfim, não sei. E aí, Vitão, o visto é um direito, é um privilégio, e um governo não reconhecer um sexo que um outro país admitiu socialmente, contrariando a questão biológica.
Isso aí não é um certo negacionismo? Só para exemplo, só abaixo aqui, ninguém precisa ouvir a gente e tal, fica só entre nós. Mas o pessoal fala tanto de ciência, não tem mais de um sexo, não é homem e mulher, aquele negócio de cromossomo e tal. E aí, Vitor? Eu acho que não, o vício não é nem direito nem privilégio, porque o privilégio você imagina que alguém está se beneficiando sem nenhuma contrapartida de algo. E quando o país emite o visto para alguém, há uma contrapartida, porque o país se beneficia também da presença dessa pessoa lá, porque vai consumir, vai ocupar um hotel, vai fazer, vai movimentar a economia. Então, Mesmo a é um trabalho, jogo, né? mesmo a trabalho, sempre é positivo, né? Então, há uma contrapartida. Quem recebe o visto ganhou e o país que concedeu também ganhou, porque ele vai ganhar, vai gerar receita com a presença dessa pessoa lá. É um jogo duplo. Obviamente que é uma seleção para isso, também é uma seleção dupla, porque você tem mais de 200 países no mundo, o cara que está resolvendo fazer, ser estudante, migrar, trabalhar, fazer turismo, escolheu um determinado país em detrimento de outros. Da mesma maneira que se o país está concedendo visto, ele fez uma seleção e falou assim, esse aqui merece. Então, não acho que podemos chamar de privilégio. Agora, direito também não é, né? Não é direito. Você aplica para o país para ele ter direito de te negar, sob os critérios que ele achar melhor, né? Tem a soberania. Nesse caso do visto, que eu saiba, os Estados Unidos provavelmente você tem dois sexos, masculino e feminino. Essa senhora nasceu homem e é do sexo masculino. Ponto. Ela não mudou o nome dela, mudou. Continua lá, Erika Hill. Não fez nada, só simplesmente assim. Uma coisa é falar assim, se é casado ou solteira. Eu me divorciei. Você entrou com o passaporte de casada. Não mudou o nome. O nome tá errado. Mas deixa quieto, pô. Entra lá e para de encher o saco. É, sabe? É meio isso. Ela, obviamente, tá fazendo um palco disso aí, tá fazendo tudo um palco, um celema, para falar com a bolha É. dela. Não acho que seja um Porque é o caso de governo Trump, transfobia. né? Se Ah, fosse o Biden, É não o governo estaria Trump. fazendo. e muito Exato. Se fosse provavelmente teria outro. tido a mesma atitude, né? Ah, com certeza. Né? Mesma atitude. Porque Sim. envolve até outros aspectos. Por exemplo, a pessoa estando lá, tendo um problema qualquer de saúde, biologicamente segue sendo um homem, né? Então tem outros aspectos, mas me pareceu assim um negócio que me chamou a atenção pelo egocentrismo, um negócio meio doentio. Uma coisa que não estava na nossa pauta, a gente pode falar rapidamente, depois e já avançarmos aí para os nossos bola dentro, bola fora, é o passamento do Papa Francisco, né? É, vou começar pela Nora, argentina como ele, né, Nora? O Papa Francisco encerra seu papado com o seu falecimento e ele não é uma unanimidade, né? É uma figura para muitos controversa. Eu queria a sua Uhum. impressão aí, seus comentários sobre isso. Então, mesmo na Argentina, ele era um pouco controverso, porque ele teve um relacionamento meio conturbado com os governos militares, né? Teve coisas que ele apoiou, que ele entregou gente, e depois ele mudou um pouco de atitude, tá? Então, não sei, eu também não vou julgar especificamente, mas eu também tenho as minhas reservas quanto a essas coisas. E na época que ele era arcebispo de Buenos Aires, ah, toda vez que era como é que chama a data? Eu não sei se é padroeira de Buenos Aires, acho que é padroeira, que ele rezava a missa na catedral, na época que a Cristina Kirchner era presidente, ela, para não encontrar, para não ter que ir, claro, ela tinha que estar presente, ela viajava, tá? Ela ia lá para Calafate, ela assumia justamente para não ter que ver a cara do Francisco Bergoglio. Aí quando ele, Francisco não, Jorge, quando ele quando ele foi nomeado Papa, aí ela esqueceu tudo isso daí, foi rapidinho lá receber a bênção e ser amiguinha dele e tudo mais. Enfim, é como sempre. Então, assim, as relações, assim, ele, obviamente, como todo mundo, tem coisas boas, tem coisas ruins. Agora, eu acho que também há se superestima mudanças que ele teria feito, ou coisas assim. Eu sou muito pelas coisas concretas. Uma coisa é o discurso, outra coisa
são medidas concretas. Então, assim, eu não acho que tenha mudado grande coisa na igreja. Claro que a Igreja Católica também é um transatlântico, tá? Para você mudar de rumo, você precisa de muita coisa. Não basta dois remos e falar, né? Vamos virar para este lado. Então, enfim, mas obviamente eu lamento como qualquer líder de qualquer religião, e obviamente ele tinha os méritos dele e tudo mais. E tinha aquelas coisas folclóricas, né, de torcedor do São Lourenço, mas que não assistia os jogos para não sofrer, tinha essas coisas interessantes. Mas eu acho assim, o mérito dele, aliás, não só dele, já teve outros antes, que era aproximar a Igreja Católica do rebanho, uma coisa que durante muito tempo a igreja se esqueceu, né? Foram perdendo fiéis, inclusive para os evangélicos, pentecostais e tudo isso, e ele meio que começou a retomar e a voltar. Eu acho que a minha maior crítica a ele, especificamente, foi a atitude em relação aos casos de pedofilia, tá? Essa acho que é a minha maior crítica. Eu acho que ele teve denúncias concretas, tudo, e ele passou pano. Essa foi é a parte que mais me incomoda. Mas, de resto, eu acho que ele realmente ah, fez, assim, conseguiu alguns avanços. Obviamente, não todos os que eu gostaria, mas também provavelmente também não foram os que ele gostaria de ter feito, né? Mas enfim. E você, Xará? Quais suas considerações sobre o Papa Francisco, seu papado, se você tem alguma impressão? Não tenho impressão forte de maneira, assim, é diferente do João Paulo II, né, que de fato foi um papa histórico no sentido Uhum, da história humana, né, não da história divina. E o Papa Francisco não teve esse papel, né, foi um papel mais pastoral, tal. O que me impressiona sempre quando tem morte de papa é justamente por mais que a instituição Igreja Católica tenha perdido o poder, tal. É impressionante como uma Repercute, né? instituição, uma organização, porque na verdade é uma linha. Quando eu estive em Roma, comprei um livro que era todos os papas, né? Tenho até hoje em casa. Então tem um mini CV de todos eles, né? O que fizeram, tal. E de fato tem uma linha que vai até o Francisco. Não tem solução de continuidade. Teve uma época que se teve três papas, mas de fato era um só, né? Enfim. Então, de fato, me chama atenção, tudo que é institucional me chama atenção. Quer dizer, uma instituição que consegue permanecer com todos os problemas que teve 2000 anos é digno de respeito, né? Assim E como é os Estados uma, Unidos, você fala assim, são 2 séculos e meio de continuidade, né? Uma instituição. salvo engano, Então, posso é estar uma coisa. muito enganado, mas, por exemplo, tanto na religião judaica como na religião muçulmana, você não tem essa estrutura organizacional, né? De você ter Não alguém, tem. né? Que você ter Você tem alguém que responda como número um um, né? chefe, né? Uma É, hierarquia, exatamente. que daí Mas tem é que é uma um chefe, ele é um hierarquia chefe de Estado, né? Ele é Inclusive, um né? chefe de Estado. Isso, Inclusive. mas é que Não o tem outra Estado opção. hoje já não tem importância, né? O É. Estado não. Veja, quando você tem a Igreja Católica não foi Estado durante séculos, aí se transformou num Estado, né? O Estado papal, tal, e depois perdeu essa importância no século XX, né? Não tem mais tem lá o territóriozinho e tal, mas não é o importante. Por isso, sempre me chama atenção isso, e aí tem todo a atenção da mídia, tal, por mais que seja uma instituição ultrapassada e pá, pá, mas tem uma atenção talvez seja desproporcional, não sei, eu acho que chama atenção isso, né? De ser Sim, justamente uma instituição orgânica que milenar, né? Coisa que não existe em nenhuma outra religião, né? É é. impressionante. E você, Vitor? Não tenho tanto a acrescentar. Não, não acompanhava de perto. Sei que ele entendia de futebol. Ao ser perguntado quem era melhor, se Messi ou Cristiano Ronaldo, ele respondeu Pelé. Então é um cara que sabia das coisas, né? Mas não tem maiores considerações. Bom, vou dar aqui meu pitaco, né? Isso que o Marcelo falou de ser milenar.
Eu lembro que na Praça de São Pedro, né, fui ver a bênção papal, né? Tem até o ditado, né? Foi a Roma e não viu o Papa, né? É como se não tivesse ido a Roma, né? Então eu tava lá na Praça de São Pedro, fui receber a bênção papal e assim, era exatamente essa sensação, né? De você estar fazendo, em alguma medida, parte da história, né? Pensar quantos séculos, né, que aquela liturgia se repetia, né? Então, assim, eu sou devoto de São Francisco de Assis, né? É uma história linda de vida de um homem, é tido como aquele que em vida, né, mais se aproximou de Jesus Cristo, né? O Papa é o São Francisco de Assis. Então, para mim foi bastante comovente, né, quando contar uma historinha rápida, até escrevi esse dia no meu Facebook. Eu tinha 14 anos quando pela primeira vez um Papa veio ao Brasil. Foi o Karol Wojtyła, João Paulo II, né? E foi muito marcante a visita dele. Tem até uma história engraçada, já que a gente falou de futebol, o Vitor deve saber. O Fluminense perdia do Flamengo e a torcida do Fluminense começou a cantar a música que o Brasil fez para receber o Papa João Paulo II, né? Que era a bênção, São João de João de Deus, a Deus, bênção, João. E a torcida do Abençoa João Fluminense Deus, e a nosso torcida do povo Fluminense te e abraça. abraça. Você vem, missão de paz, seja bem-vindo e abençoa esse povo que esse te ama. povo que te... E a torcida do Fluminense começou a cantar isso e virou o jogo. Então, durante muito tempo, a torcida tricolor carioca cantava isso. E a visita do Papa João Paulo II, pessoalmente, para mim, foi muito marcante. Eu tinha 14 anos, pedi pro meu pai: pai, eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa, eu quero ver o Papa. E meu pai me levou ali na 23 de maio, em frente assim, ao Sírio-Libanês. E eu fiquei ali, eu lembro do Papamóvel e eu fui tomado por uma profunda emoção. Tanto é que eu lembro que do dia à tarde, quando ele sofreu o atentado lá, que o Aliaca esfaqueou ele, que eu caí de joelho na sala de casa, rezei um Pai Nosso, pedi pela sua... Então foi Não, muito... atirou, foi Ah, um tiro. isso, exatamente, tirou nele, né? E a partir dali até criaram o Papa Móvel, um carro blindado e tal, porque ele tinha muito contato e tal. Ao final, né, o Papa até, depois de muitos anos, foi lá visitar ele, enfim. Então, assim, o Papa João Paulo, ele foi um guerreiro pela liberdade, pela democracia, né? Visitou o Brasil, o maior país católico do mundo. Teve uma passagem aqui que foi arrebatadora, né? O Papa Francisco, quando adota o nome de Francisco, a mim pessoalmente sensibilizou muito por essa minha simpatia a São Francisco de Assis. Mas o que eu vi ao longo do tempo foi um Papa que, na minha concepção, não soube se equilibrar na sua posição. Ele adotou um viés, né, muito político, mas muito político no pior sentido. Político, assim, de a questão comezinha, né? Então não era, por exemplo, como João Paulo II, que tendo vindo do leste europeu, né, tendo vivido sob o jugo da União Soviética, buscou lutar pela liberdade, a democracia, num conceito mais amplo, né? Então, aqui, por exemplo, a meu ver, uma marca indelével do papado dele em relação ao povo brasileiro foi quando, em 2017, ele declinou de participar das comemorações dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, de qual também sou devoto, paguei promessa faz alguns meses atrás, levando meus dois filhos lá, por conta do impeachment, né, da Dilma, né? Então eu achei que ali ele fez um péssimo uso do cargo dele. Então, a meu ver, a morte ela não absolve, mas ela traz paz, né? Então que o Papa Francisco descanse em paz. E vamos ver agora que a grande dúvida é se teremos um Papa progressista ou se a Igreja também seguirá uma tendência anti-woke dentro lá do seu perfil, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas para mim, assim, o Papa Francisco me afastou. Eu nunca fui um católico fervoroso, sempre me considerei muito mais cristão do que católico. Mas assim, ele me afastou da igreja e eu imagino que algumas outras pessoas também. Não acredito que ele, com a postura política dele tão enviesada, tenha aumentado o rebanho. Acho que o contrário. Mas que descanse em paz, né? Fez aquilo que achava que estava dentro das suas convicções, enfim. Bom, agora chegou a hora, Boa né? hora para assistir Conclave, né? Eu não vi ainda. É, Tem É, que é assistir. isso aí. Então, Eu acho que eu prefiro lá o do. Qual que é o do Dan Brown lá? O Código da Vinci, né? Eu Código prefiro. da Vinci. Talvez mais fantasioso. Mas enfim, eu acho que é uma boa dica. Bom, chegamos àquela hora, né? Que milhares de pessoas esperam, né? Para as nossas bolas dentro, fora, e a nossa dica. Sendo um cavalheiro, eu começo com a nossa querida Nora,
vai passar por uma benzedeira aí já. É, Já antes da gente começar aqui, eu já estava dando um suporte para ela comprar ali umas 2 toneladas de galho de arruda. Tá tudo resolvido. Mas que dia que é? De maio, seu aniversário, Nora? 7 de maio. Dia 7 de maio, para, né? É as Ah, vésperas do aniversário, aquele inferninho tomara que astral. antes. Tomara É, que antes, se, porque meu se Deus marido não quiser. tem nada a ver com o meu inferno astral e está sofrendo as Falei, ô consequências Vitor, também. ô Vitor, e Xará, falei pra Nora ver o lado bom. O armário que caiu lá na casa dela podia ter caído na cabeça dela. Não caiu, já é lucro. O apartamento que pegou fogo lá no prédio, que acabou gerando a inundação no apartamento dela e nos outros, poderia ter sido dela. E o pior, ela poderia estar dentro. Então, no final, saiu barato. Hum. Tem que comemorar. Mas vamos lá, É, Nora. Qual que é a bola dentro, qual que é a vamos lá. bola fora e qual que é a sua Não, dica? bola dentro, bola fora, eu tô sem. Me desculpem, não tô numa fase Hum. muito boa. Só tenho dica, tá? Depois eu passo lá no RH e me explico lá com o Almeida. Ah, você tem Mas crédito. dica tem, tá bom, tá bom. Acho que é a primeira vez que eu falho nisso, mas enfim. E dica, não, uma dica, meio deprê também, mas enfim. Uma minissérie, se não me falha a memória, são 3 capítulos da Globo, tá? Chamado Batomush, o Naufrágio da Justiça. Gente, é muito bom. Conta a história do Batomush, lá se vão 35 anos, Pra quem não tá? sabe, né, o Batomuxo foi um daqueles barquinhos que ficam ali na Orla Carioca, que numa noite de Réveillon, com um monte de gente, né, para assistir a queima de fogos, naufragou, foi uma tragédia. Inclusive morreu uma atriz famosa da Rede Morreu uma Yara atriz da Globo, Amaral. Globo, Yara 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 Amaral. 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 Exatamente, Yara Amaral. Então, 53 pessoas, se não me falha a memória, morreram, tá? É um horror. Mas, assim, o que me impressiona, é que, assim, 35 anos depois, não aconteceu nada, as indenizações não foram pagas, os caras estão soltos, é tudo, 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 assim. Não deixa de ser um retrato do Brasil, tá? É muito triste. E o depoimento é um dos mais tristes, tá? Porque, obviamente, é tudo muito triste, mas de um sujeito que perdeu a mãe e o filho. Gente, não tem. É terrível, mas a cabeça daquele sujeito é impressionante. Ele é um auditor, se não me engano. E depois, como as pessoas batalharam para tentar a justiça e, no entanto, não conseguiram. Eles estavam certos, a justiça deveria estar do lado deles e não conseguiram nada. Então, eu acho que o título é perfeito, porque Batomush, o naufrágio da justiça. Vale a pena, tá? São 3 capítulos só, mas, infelizmente, é um retrato do que é a justiça no Brasil, tá? Mas vale a É, pena. que é como uma versão da Boate Kiss e do prédio lá que caiu do Sérgio Exatamente. Naia, e, enfim, de tantos outros. Xará, e você? Qual que é a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? A minha bola dentro vai para o Calderano. Putz, Ganhou a belíssima Copa do Verdade, Mundo lembrança. de, verdade. de mesa de tênis de mesa contra. Atropelou na final, enfim. Não preciso dizer mais nada, todo Não, mundo é já uma sabe. conquista espetacular, né, cara? Incrível. Tipo assim, Marista Bueno, o Guga e esse cara, né? Isso, Impressionante. isso. Realmente é impressionante pela dificuldade do esporte, assim, dos adversários, né? Sim. Os caras estão tão acima do resto que é de fato você chegar nesse Não, ponto. Deixa eu fazer um resgate histórico. hum, A vitória do Hugo Calderano começa nos anos 80, quando 3 meninos, oriundos das comunidades japonesas aqui no Brasil, começaram a se dedicar a esse esporte. O Cláudio Cano, que morreu muito jovem num acidente de moto na Marginal, o Hugo Oyama e o meu amigo do coração, meu colega de classe, de infância, Edson Fumihiro Takahashi, que hoje tem um canal no YouTube muito legal de ver, Fumihiro Tênis. Esses caras aí são os desbravadores do esporte no Brasil. Hoje o Fumi é treinador, pô, é bem bacana. Quem gosta de tênis de mesa, eu lembro quando eu era pequeno, tinha um clube de tradição japonesa, que eles chamam de Kaikan, né? E certa ocasião eu estava lá e a diversão deles era me colocar do outro lado da mesa e se eu conseguisse tocar na bolinha num saque, eles me pagavam lá uma prenda e sacaram lá 10 vezes cada um e eu não consegui encostar na bolinha. Não é que eu não consegui responder, eu não consegui encostar na bolinha uma vez. Excelente lembrança, Xará. Bom, vamos lá. A bola fora vai para o Lula. Fazia tempo que a gente não falava dele aqui, pelo asilo político da mulher do Mala,
Posso colocar uma condenada, cerejinha? E também por claro. chamar a representante do FMI de mulherzinha, né? Ah, bom, aí Mas eu já ele nem, pode, eu não né? acompanhei isso. É, Ele ele pode. pode, ele pode, ele pode. O Lula Enfim, pode. então vai a Dizem que bola fora. ela sabia coisas, né? Que o ameaçou. Então, aí está muito mal explicado, né? Porque é tudo o caso Odebrecht, né? É, se Então, você não me enfim, mandar um avião aqui, eu vou falar. como esse eu não tinha visto. Não, e Fica ainda com. fez uma É, vozinha, e aí ele ainda faz uma vozinha, assim, sabe, de mulherzinha mesmo. Gente, não, é Foi lindo. demais, aham, Foi lindo, foi demais. lindo. Eu acho lindo, eu acho lindo. enfim. Então, essa é a minha bola fora. E a dica vai para a nova temporada do Black Mirror. É a sétima temporada. Eles se recuperaram. A sexta foi horrorosa. Eles tinham fugido da ideia inicial de explorar, né, as novas tecnologias, o estressar, né, o uso das novas tecnologias. Eles voltaram para o curso. Então são bons episódios, não são dos melhores da série, né? Tem melhores lá atrás e tal, mas são bons. Tem um que é muito legal, que na verdade todo mundo certamente já viu, já sofreu disso, que é você depender de uma tecnologia, você ficar dependente da tecnologia e daí eles, bom, agora que você está dependente, nós vamos cobrar, É mais ou menos como né? fazem os Então traficantes, Ah, esse é né? o primeiro episódio, esse é né? o primeiro, exato. É, primeiro É o episódio. primeiro episódio. Os traficantes É até Então geralmente bom, fazem é isso, né? né? Tem vários insights, né? Streaming, né? Aquela coisa toda. exatamente. E Então você, é se bem, você é bem não, você legal. fica, se você Yes. não paga, vai vir propaganda. É engraçado. Exatamente. Só que É, os caras, é assim, eu vou dar um pequeno spoiler e tal, mas vale a Não pena assistir de qualquer comprometedor. jeito, aqui é Também não ninguém vê, né? comprometedor. É, também ninguém vê, Vai. não tem problema. Exato. A mulher tem um problema no cérebro, ia ficar em coma e tal, e aí tem uma nova tecnologia, uma empresa e recupera o cérebro da pessoa, mas o cérebro vira uma espécie de antena, ou depende de antenas da empresa para funcionar. E daí, legal, pô, o cara você tem que pagar US$ 300 por mês para que essa pessoa, para que, né, funcione. Aí a mulher acorda, beleza, eles são pobres, o cara tem que se esfalfar para pagar, tal. Mas aí descobre que, pô, para sair da cidade precisa fazer um upgrade, porque as antenas, esse aqui é Roaming, o tem que entrar Basic em roaming. Subscription. Tem que entrar em Exatamente. Então roaming. não é que você não pode sair, né? Nossa, E aí sensacional. chega um determinado momento em que ela começa a fazer propaganda sem notar. A versão sem Ah, propaganda precisa fazer um upgrade. nossa, sensacional. É muito legal. Quer dizer, Sen- é triste. Não, é um episódio muito deprê. Você É tem que se preparar tragicômico, assim. né? Você... deprê. Não, é Deprê, muito deprê deprê. total. É É. deprê, assim, termina depresaço. Que é o Black Mirror, né? O Black Mirror é sempre assim. É bem deprê. É uma série assim que você tem que É. assistir quando Meu você filho, não tá triste. meus filhos já tinham me dado essa dica, eu acho que eu evitei por causa disso. E você, É. Vitão, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A bola dentro tem que seguir os relatores com o Calderano, né? Extraordinário. Já tinha feito uma grande Olimpíada, bateu na trave ali para disputar ouro, e aí depois ele acabou meio que perdendo no embalo, perdeu o bronze, porque se abateu, né? Mas o feito extraordinário. Ganhou da chinesada toda, onde é um esporte super praticado e tal. Então aqui o cara que se dedica a um esporte que não seja o futebol no Brasil, ele já tem que ganhar pontos de resiliência. Aí um esporte individual que não tem audiência, então o cara é um herói, né? Fazer isso, Absurdo. seu ganha-pão já é um herói. Aí É nessa como melhor a do China mundo, ganhar a Copa do Mundo de futebol. É equivalente em mais grau ou menos de isso. dificuldade a isso. Não, sabe, É, sabe o que que me lembrou? Quando É o isso mesmo. Brasil, lembra do Oscar Schmidt, quando eles ganharam dos Estados Unidos? Que É, ele se jogou na Sim, no quadra, assim, Pan-Americano. chorava é. compulsivamente. Então, para mim é uma conquista assim, semelhante a essa. Eu arrisco dizer que a conquista do Hugo Calderano foi ainda maior que isso, e assim, um grau de dificuldade absurda, porque é ele e Deus.
espetacular. Bom, e a bola fora e a Aquele dica, time, Vitor? e o time americano ainda era ainda o time universitário, que Universitário, nunca tinha sido derrotado, mas era ainda o time universitário. universitário. É. E a bola. Depois daqui eles passaram a escalar os profissionais para não passar mais esse carão, É, né? exatamente. A bola, a bola, Fora e a a bola dica. fora, fora pro conjunto da obra do STF, né? E essas as mais recentes arbitrariedades. Então, eu acho que o STF é quase uma cultura aqui em bola fora. A gente A devia gente pode tirar. fazer um dia uma deliberação para tirar, para exercitar um pouco a nossa criatividade. E alguma dica, Vitor? Então, a dica eu não vi, mas dado o contexto, conclave, né? Eu tô para ver, porque fala, veja agora. Eu sei que tem alguns bons diálogos, que eu já vi alguns cortes. O filme não sei se é bom, mas dado a Tá que nem o circunstância, Silvio Santos, eu não vi, mas é muito bom. não vi, mas é muito bom. Tá Países, viu? Aí desviou e gostou muito. Bom, Exato. bom, a minha bola fora, eu vou ser um pouco mais específico do que o Vitor, que deu pro conjunto da obra, é para o ministro Alexandre de Moraes, duas decisões, a meu ver, como um simples cidadão no modesto exercício da minha liberdade de expressão, né, e que isso não me qualifique como alguém que esteja querendo subverter a ordem democrática do país, mas essa questão da extradição, né, você fazer uma represália é, é difícil até de comentar, né? Quer dizer, você deixa de enviar um traficante em contrapartida de um país soberano e que, inclusive, hoje, com um governo socialista, né? Que enxerga ali na questão do Oswaldo Eustáquio uma questão de cunho político. Então, assim, é o fim do mundo. E também essa coisa de autorizar o Felipe Martins a assistir o próprio julgamento desde que ninguém faça um registro da presença dele no STF, porque uma vez que alguém faça, ele pode inclusive ser preso. É um negócio assim. Eu, eu não sou advogado nem nada, eu falo como cidadão comum, como leigo, mas eu fico até curioso de pegar essa decisão e ver, né? Porque normalmente uma decisão deve citar ali algum embasamento jurídico. É um negócio assim, é mais um dos absurdos aí para arquivar. E a minha bola dentro vai exatamente para o judiciário da Espanha, né? Que, como nação democrática e poder independente, enxergou ali a verdade dos fatos, que realmente existe hoje em dia, em curso, um processo de perseguição política no Brasil e também ao The Economist, porque leva para o mundo um problema que até então era só nosso, né? De mostrar a arbitrariedade de decisões monocráticas bastante questionáveis. E como dica, no Globoplay tem uma série, 4 temporadas, eu não sei se parou ou não, mas eu caí na besteira de assistir o primeiro episódio e não consigo parar, que chama Evil, né? Conta a história de um aspirante a padre que é contratado pela Igreja Católica, né, para investigar fenômenos paranormais, exorcismo e tal. E aí ele monta um time em que ele traz um hacker, que é o cara que vai analisar se as imagens, os registros que são feitos são verdadeiros ou não, os próprios fenômenos físicos que eles testemunham, se são de fato fenômenos sobrenaturais. E para complementar o time, ele leva uma psicóloga forense, né, para dar o parecer dela sobre, por exemplo, se aquela pessoa está possuída ou se ela é esquizofrênica. Então, ó, é muito bom para dormir, dá um astralzinho bacana. E, né, então, Imagina. imagina, cara, imagina eu, né? Não, teve um dia lá em casa, foi engraçado, foi ridículo, né? Que tava a Thelma e minha mãe assistindo e eu também testemunhando um filme daqueles tipo de fazer coral o Quentin Tarantino, né? Motosserra. E eu sou um bunda mole, escondido debaixo da coberta, e minha mãe com 83 anos caindo na gargalhada e falando, mas meu filho, isso é de mentira e tal. Eu sei, mãe, mas enfim. Mas essa série é legal e cada capítulo tem um começo, meio e fim, mas tem uma história que permeia o fundo. Ah, eu achei legal, vale a pena, tô ansioso para ver. Hoje, provavelmente, como eu sou notívago, eu devo terminar de ver a primeira temporada. Então fica como dica. Vitão, Xará, Nora, novamente, Nora, nossos sentimentos pela sua perda. Obrigada. E, bom, sempre bom conversar com vocês. Semana que vem, se der tudo certo, quase certeza que a gente vai estar aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. E para vocês que nos acompanham, esses 10 queridos, talvez 20 amigos aí, obrigado se a gente pode chamar assim, audiência. Até semana que vem. Um abração. Valeu. Beijos, beijos. Tchau. Um Tchau, tchau. abraço.